Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula do bloco de estudos do tema Obsessão, que faz parte do tratamento espiritual da nossa casa espírita, tanto de forma presencial quanto para vocês que estão fazendo o tratamento à distância. Então hoje é a segunda aula do tema Obsessão, para que nós possamos compreender os processos obsessivos, a influência dos nossos irmãos desencarnados sobre nós. Tá certo? Vamos fazer a nossa prece, então? Deus de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais um momento de aprendizado. Permita, Senhor, que possamos assimilar os ensinamentos que vêm nos passando há tantos milênios, que possamos, enfim, Senhor, colocá-los em nosso coração e nossa mente, que possamos iniciar a prática no nosso dia a dia, buscando nos tornarmos pessoas melhores. Nos auxilia na compreensão dos teus ensinamentos. Cuida, Senhor, dos nossos corações, da nossa vida, da nossa jornada, e dai-nos força, fé e coragem para que possamos seguir adiante, cumprindo, Senhor, com todas as leis do universo, de amar-nos uns aos outros, de fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Sê conosco, amigo querido, nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então, o primeiro slide diz assim: terapia desobsessiva. Não podemos falar de terapia desobsessiva, seja como procedimento curativo ou preventivo, sem conhecer pormenorizadamente, em pormenores, palavra difícil essa, comprida, o processo obsessivo. Se não conhecemos as suas características, jamais saberemos convenientemente tratá-la. Então, nós vamos falar sobre a terapia desobsessiva, porque nós já vimos o que é obsessão, Na aula passada, nós vimos o que é obsessão, como que nós entramos em processos obsessivos, que muitas vezes os processos obsessivos, eles se originam em nós em primeiro lugar, por causa das nossas atitudes, do nosso comportamento, Nós somos habitantes de um planeta ainda atrasado, nós temos dificuldades, em controlar as nossas emoções. A nossa tendência, geralmente, é de termos emoções mais negativas, de irritação, de raiva. Nós geralmente temos, assim, de uma forma mais intensa e mais rápida, sentimentos negativos, do que os sentimentos de fraternidade, de perdão, de amor ao próximo. Nós temos dificuldade de colocar isso em prática no nosso dia a dia. E pelo fato de nós termos mais sentimentos negativos, nós atraímos também os nossos irmãos inimigos do passado, que foram nossos comparsas, e outras entidades que entram na mesma sintonia vibracional do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então nós temos que conhecer a terapia que a Casa Espírita oferece para que a gente possa quebrar esses laços, essa obsessão que os nossos irmãos trazem para nós, que nos influenciam, e que nós também possamos iniciar uma proposta de mudança íntima, de nos esforçarmos em controlarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então é isso a proposta da aula de hoje. No slide número 2, identificando a obsessão. Como podemos identificar a obsessão? A obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores que, inconscientemente ou não, se buscam pelas leis kármicas. Então, nós aprendemos, que nós somos espíritos imortais, que vivemos muitas vidas no passado e iremos viver outras tantas no futuro. De tempos em tempos, nós estamos reencarnando, vindo para a matéria, para exercitar o nosso progresso, para ver se mais uma oportunidade nós conseguimos, seguir a lei universal, que é de amar uns aos outros, de fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Essa é a lei da felicidade. Essa é a lei e esse é o ensinamento que vai trazer para a nossa vida a tranquilidade, a paz, a felicidade, a igualdade, a fraternidade entre os seres. O objetivo de nós reencarnarmos é sempre de evoluirmos moralmente, de nos transformarmos em pessoas melhores,
de aprendermos a nos respeitar. Mas como nós, desde o passado, a gente não consegue ter esse tipo de comportamento 100%, nós temos muitos deslizes de comportamento e fizemos muitas coisas erradas e ainda fazemos no dia de hoje, né? Se a gente for ver, nós temos muito mais desejo do mal para as pessoas, em vários graus, né? Desde daqueles sentimentos que a gente considera mais simples, mas que na verdade não são. Nós temos inveja, nós temos ciúme, nós fazemos fofoca, nós temos maledicência, não é? Nós criticamos as pessoas, nós julgamos as pessoas, certo? Então nós temos comportamentos que não são fraternos. Então, se hoje a gente ainda tem esse tipo de pensamento, nós não conseguimos perdoar as pessoas, né? Imagine no passado, em encarnações anteriores, nós estávamos muito pior moralmente. Nós tínhamos comportamentos muito mais ainda negativos, né? Comportamentos errados, e nós criamos muitos inimigos. Então, o que acontece no processo obsessivo? Esses nossos irmãos ainda desencarnados, eles vêm até nós e começam a potencializar os nossos sentimentos que já não são bons. E além de nós termos dificuldade com os nossos sentimentos, né? Com as nossas atitudes, muitas vezes que nós temos esses sentimentos que já não são bons, nós também somos escravos das coisas materiais. Né? Muitas vezes nós damos muito mais valor para as coisas materiais, para os nossos interesses, e nós pouco pensamos na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Porque ele pergunta assim, não, essa obsessão está muito relacionada à escravidão. Que escravidão é essa? Do que nós somos escravos? Muitas vezes nós somos escravos dos vícios, né? Nós somos escravos do sexo, nós somos escravos do dinheiro, nós somos escravos do ócio, da preguiça, não é? São muitas escravidões. E a gente tem que se perguntar o que é que nós damos valor nessa vida, o que é que nós damos tanta importância. Os vícios que nos trazem prazer, seja do álcool, né? Seja da droga. Nós damos valor apenas ao dinheiro, achamos que só isso é importante, passamos a vida correndo atrás do dinheiro. Ou nós somos preguiçosos, nós gostamos só de ficar no ócio, nós não gostamos de sair para ajudar outras pessoas, para ver o mundo lá fora, né? Que tanta dificuldade tem, outros irmãos nossos passando por dificuldades. Então, muitas vezes nós somos escravos de vícios da vida material, né? E que esses irmãos desencarnados também são. Porque muitos deles não querem aceitar o amparo dos mentores espirituais quando desencarnam, e muitos irmãos nossos que foram viciados quando estavam encarnados, o fato deles desencarnar muitas vezes não altera o vício. Então eles se aproximam de nós encarnados que temos, né? As mesmas sintonias, as mesmas vontades, os mesmos interesses materiais, e eles vão aumentando aqueles sentimentos nossos que já não são bons e vão nos escravizando. Nós já somos escravos dos interesses materiais e dos prazeres materiais, e muitas vezes essas entidades, nossos irmãos, também ainda escravizados que foram nesses vícios materiais, nesses interesses materiais, se aproximam de nós, complicando muito mais a nossa situação. Então, no slide número 3, diz assim, diagnosticando a obsessão. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Então, quando você vai à casa espírita em busca de auxílio, né, iniciando principalmente ali na segunda-feira, que é a conversa fraterna, que é a triagem para você iniciar o tratamento espiritual, o tratamento desobsessivo que acontece na nossa casa espírita na quarta-feira, você tem que ser totalmente honesto consigo mesmo, para que os mentores espirituais possam socorrê-lo. Então, você tem que conhecer as suas dificuldades, realmente os seus defeitos, porque todos nós temos. Não é vergonha nenhuma a gente expor, né, e reconhecer realmente os nossos defeitos, porque nós somos seres ainda em aprendizado, né? Nós habitamos um planeta de expiações e provas, que isso a doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita nos explica, as escalas evolutivas planetárias. Nós ainda estamos num planeta de sofredores, nós somos espíritos sofredores. E sofremos, né, justamente com essa dificuldade que nós temos de controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções.
Nós não conseguimos fazer o bem na maior parte da nossa vida. Nós ficamos sempre envolvidos com o mal, com os pensamentos negativos, com os interesses materiais. Então, para que a gente possa realmente ser auxiliado pelos mentores, nós temos que ser honestos com a gente mesmo, né? Buscar o tratamento da casa espírita que vai nos auxiliar a promovermos a nossa reforma íntima, a nós nos aprofundarmos no estudo da doutrina espírita, que vai explicar para a gente de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos. O que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, nós não estamos aqui a passeio e nem para viver uma única vida de come, bebe, dorme e procria, né? É algo muito mais sério essa oportunidade que nós estamos tendo de estar encarnados aqui, né? Então, para a gente estar diagnosticando a obsessão, né, no livro lá Estude Viva tem aqui, ó, uma explicaçãozinha para que a gente possa começar a nos observarmos. Nós vamos nos observar se nós temos esses sintomas. Então, eu continuo aqui, ó. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então, todo sentimento que nós temos, né, que destrua a nossa paz, a nossa tranquilidade, né, que leve a gente para baixo, né, como dizem por aí, que traga sentimentos de depressão, de tristeza, de raiva, de angústia. E esse sentimento começa a perdurar sempre, né, horas, um dia depois do outro. Então, provavelmente, nós estamos entrando numa influenciação externa, que é o quê? De algum espírito que se aproximou de nós e que começa a potencializar, a aumentar os sentimentos que nós já temos, né? Na aula passada, vocês deem uma estudada na aula passada ou revisem, que lá mostra que todo processo obsessivo começa nos nossos sentimentos, que nós somos os primeiros que temos os sentimentos negativos que não conseguimos superar. E se a gente continuar tendo esse sentimento e ele for aumentando e a gente não conseguir superar e passar por ele, né? Porque nós temos flutuações mesmo. Durante o dia, muitas vezes a gente acorda feliz, daqui a pouco acontece alguma coisa, a gente fica triste, depois da parte da tarde a gente novamente supera e fica feliz novamente. Então, a gente tem esses altos e baixos de sentimentos, né, durante o dia. Mas quando começa a demorar muito, a ficar horas e a dias, e a gente começa a ficar de uma forma pessimista, negativa, né, tendente ao derrotismo, nada tá bom, então a gente já tem que começar a perceber que não somos somente nós, que aí já existe uma companhia, né, um fator externo, que é um nosso espírito desencarnado, um nosso conhecido, um nosso irmão, ou algum espírito que sintonizou na mesma faixa vibratória nossa, nos mesmos sentimentos, porque nós temos muitos irmãos desencarnados que também têm sentimentos de depressão, de angústia, que não aceitaram o auxílio do plano espiritual, que vagam, né, tentando continuar na vida material, apesar deles não estarem mais encarnados, mas eles são teimosos e eles não querem abandonar, né, a vida material e ficam, muitas vezes, se aproximando de nós encarnados que temos esse tipo de sentimento, essa tendência que nós temos de depressão, de derrotismo, de achar que nada dá certo, de olhar a vida com certo pessimismo. Então, quando isso começa a perdurar por um tempo maior, um dia, 2, 3 dias, nós temos que buscar auxílio. Então, aqui no slide número 4, ele mostra como a gente vai identificar esse processo obsessivo. Então, se você tem alguns desses itens aqui, você já começa a ficar preocupado, tá? Você já pode perceber, sendo sincero consigo mesmo, que você já pode estar dentro de um processo obsessivo, de uma interferência espiritual, né, exterior, de algum irmão nosso que esteja se aproximando de você. Então, vamos lá. Dificuldade de concentrar em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para levar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Então, muitas vezes nós somos mais pessimistas do que otimistas, não é? Nós não conseguimos fazer prece, né? Começa a fazer prece e dorme, ou não consegue achar um ambiente para fazer prece, ou fica com raiva. A gente não consegue ler um bom livro, ou ler uma mensagem edificante, né, que ajude a gente a se acalmar.
indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato. Então, muitas vezes a gente tem aquele mal-estar, não sabe de onde que é, não tem nenhuma doença orgânica, né? Fica triste sem razão aparente, às vezes não tem motivo para você ficar triste, você começa e todo dia aquela tristeza, né? E aquele pressentimento que geralmente quando nós estamos em depressão, quando nós estamos tristes, nós achamos sempre que vai acontecer uma tragédia, que tudo vai dar errado, certo? Pessimismos subreptícios, quer dizer, nós somos sempre pessimistas, achamos que nada vai dar certo, né? Que todos estão contra nós, que tudo vai dar errado. Irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade, aptidão para condenar quem não tem culpa. Então, muitas vezes, nós somos aquelas pessoas que estamos sempre irritadas, nos queixamos de tudo, né? Que nada dá certo, que, né, a vida não tem sido generosa conosco. A gente, sabe, sempre exagera na nossa sensibilidade, a gente condena as pessoas, falamos mal das pessoas. Então, quando nós começamos a ter muito esse hábito, esse tipo de atitude, nós estamos entrando numa influenciação obsessiva. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas e dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Hiperemotividade ou depressão, né? Chora com muita frequência, às vezes por nada, ou qualquer coisinha que alguém fala, você se melindra, né? Vive triste, vive em depressão. Ânsia de se investir no papel de vítima, aquela questão de você estar achando que você, né, é o que mais sofre no planeta, que ninguém gosta de você, que ninguém te ajuda, que ninguém colabora, né, que você é esquecida. A gente costuma se fazer papel de vítima, que acha que tudo que acontece no mundo é contra nós, tá certo? O automartírio, você começa a se automartirizar, né, a gostar de sofrer, a ter tendências muitas vezes suicidas, a querer acabar com a vida, a fazer greve de fome. Você começa a se automartirizar. E outra é a teimosia e não aceitar que haja influenciação espiritual consigo. Então, muitas vezes você tem todas esses sentimentos aqui, né? Você procura o auxílio numa casa espírita, você recebe a orientação de que muitas vezes você está com a influenciação, né, espiritual, e você é teimoso. Não, eu não tenho isso daqui é um dia ou outro, isso aqui é passageiro, isso aqui passa. Então, quando a gente começa a ficar muito teimoso, né, nós já estamos entrando num caso até mais grave, que seria de fascinação, né, porque eu não aceito a ajuda e eu acho que eu não tenho nada disso que estão falando, e você sabe que tem. Então, muitas vezes a gente é teimoso, é igual alguém que está entrando num vício muito grave. Por exemplo, um irmão nosso que está entrando, né, dentro do vício do alcoolismo, por exemplo. Vamos dar um exemplo entre tantos, não é? O alcoólatra, muitas vezes, ele começa a beber e a família está percebendo, né, que ele não está bem, que ele está exagerando, ele já chega em casa alterado, né? E aí a família fala, olha, você está, né, já perdendo o controle do vício, você precisa se tratar. E muitas vezes o alcoólatra fala, não, eu não estou viciado. Eu paro quando eu quiser, eu bebo quando eu quiser. Ele começa com aquela teimosia. E nós sabemos que quando você não coloca um freio, quando você não busca auxílio, vai aumentando. Mesmo porque o vício do álcool também existe muita influenciação de espíritos, né, viciados que foram quando estavam encarnados e desencarnados, eles continuam com o mesmo vício. E eles vão querer, né, chegar perto do viciado que já está entrando no vício do álcool, que gosta de beber, para que eles também possam sentir as emanações do álcool, porque os espíritos se aproximam de nós para sentir os prazeres físicos que eles não têm mais. Então, muitas vezes a pessoa que começa a entrar no vício, ela que bebia um copo de cerveja só, dali uns dias ela começa a beber 2, aí ela vai para a festinha, ela vai para o local onde ela costuma beber, ela começa a beber 3, aí vai bebendo mais, é quando perde, né, a noção da realidade, perde o limite e entra na fase do alcoolismo grave, que não se tem mais controle, e muitas vezes a pessoa continua teimosa, né, falando que não, eu paro quando eu quiser, e todo dia chega embriagado em casa. Tá certo? Trazendo tristeza e preocupação para os familiares. Então, para que o alcoólatra se cure, a família não consegue fazer nada se ele não quiser.
se ele não aceitar que ele está doente. Não é? Porque você pode até internar, muitas vezes contrariado, mas ele vai fugir, ele vai, né, voltar para o vício. Porque a cura está em nós. Cada um que está no processo, né, seja obsessivo, no processo de doença, num processo que precise de auxílio, é o paciente que tem que dar o primeiro passo. Então, se nós identificamos alguns desses sentimentos, e geralmente é mais de um, né? Geralmente são vários sentimentos que nos atacam de forma mais intensa, desse daqui, pelo menos, né, metade a gente geralmente tem, né, quando nós estamos... Porque o ser humano, nós que somos ainda seres inferiores, nós temos esse tipo de sentimento aqui quase que todo dia. É normal, aquilo que eu falei, as nossas emoções elas oscilam, né, durante o dia. Mas quando isso começa a se tornar frequente, então é para a gente parar para pensar. É igual o alcoólatra, que frequentemente está começando a beber e está perdendo o controle. Quando nós perdemos o controle das nossas emoções, é a mesma coisa, nós precisamos buscar auxílio. No slide número 5, quem é o obsessor? E aí nós perguntamos, quem é esse espírito, né, que nos perturba? Será que fizeram um trabalho para nós? É um espírito que nos odeia? É algum monstro que quer nos prejudicar? Que muita gente fala essa questão de faz trabalho ou manda um espírito perverso, né, para prejudicar a gente. Não é assim. Os espíritos somos nós desencarnados. Quando nós abandonarmos o corpo material, que vai deteriorar, que vai ficar na Terra, o nosso espírito continua lúcido. Ele continua operoso no plano espiritual. A morte não existe. O que morre é só o corpo. O espírito ele retorna para a verdadeira vida, que é a vida do plano espiritual. Então imagine você, vamos dar um exemplo, se você nessa vida de encarnado, você detesta alguém, você brigou com alguém a ponto de chegar às vias assim, de ódio, que você não suporta alguém. O fato de você desencarnar e estar do lado do plano espiritual não muda os seus sentimentos. Se você estiver desencarnada, né, desencarnar por um motivo ou outro, você vai continuar tendo o mesmo sentimento de raiva que você tinha por aquela pessoa encarnada quando você também estava encarnado. Então, a grande maioria das vezes, esses espíritos que nos obsediam de forma mais grave, mais intensa, eles também são aqueles inimigos, aquelas inimizades que nós tivemos em outras vidas e que hoje nós estamos reencarnados e eles não. Eles ainda não reencarnaram. Eles não conseguiram nos perdoar. Eles não aceitaram o amparo dos mentores espirituais. Ele não resolveu seguir para a vida espiritual, que é uma vida operosa, uma vida de estudo, de trabalho no bem, de atividades no bem. Ele não quis. Ele quis ficar apegado a você. Porque nós temos algo que se chama livre-arbítrio. Quando nós não queremos fazer alguma coisa, os mentores não insistem. Eles não fazem a gente à força, não levam amarrado, né? Deus nos respeita principalmente pelo nosso livre-arbítrio, que é aquilo que nós desejamos fazer. É óbvio que, né, existe uma lei de ação e reação, de causa e efeito, que toda atitude que a gente toma, né, que a gente faz, vai ter uma consequência. E nós teremos que pagar o preço quando nós tomamos atitudes fora da lei universal. O que é a lei universal? É aquele ensinamento do Cristo de ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa lei, ela não é só para o planeta Terra, ela é uma lei para o universo. Nós só seremos felizes, o planeta só será equilibrado, nós só teremos paz e tranquilidade quando nós conseguirmos praticar 100% a lei divina, fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Enquanto nós ficarmos com esses sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa e não soubermos perdoar e ficarmos brigando uns com os outros, nós estaremos sempre entrando em processos obsessivos. Então, o nosso obsessor ele não é um monstro saído das trevas. Então, continuando no slide número 5, não é um ser diferente que só vive de crueldades, nenhum condenado sem remissão pela justiça divina. O obsessor é uma pessoa como nós. Não era um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que se privou da nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. O obsessor é um irmão,
a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Está lá no livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Então, esses espíritos que, né, nos influenciam de uma forma mais intensa, nos desejando o mal com toda a sua intensidade, foi algum conhecido nosso de uma outra encarnação, em que em algum momento da nossa jornada nós quebramos os laços de amizade e eles se transformaram em laços de ódio. E na grande maioria das vezes por culpa nossa, porque não existe em todas as relações de desafeto, de aversão, um só culpado. Muitas vezes nós abusamos do sentimento das pessoas em vidas passadas, nós enganamos, nós traímos, né? Haja visto o quanto que a gente se desequilibra, né, em questão emocional, entre casais, que um trai, né, o outro com todo aquele sentimento de amor, e a gente trai, a gente engana, a gente abandona. Em sociedades, muitas vezes, né, financeiras, que um engana o outro, mente, trapaceia. Então, se a gente vê tanto disso no planeta, que ainda existe isso hoje, né? E muito, é a grande maioria das nossas atitudes que temos nesse planeta, imagine no passado, quando nós ainda estávamos mais atrasados. Então, nós prejudicamos muitas almas e, às vezes, demora muito tempo para essas almas nos perdoarem. Demoram vida após vida. Não se perdoa assim. Se alguém nos prejudicar, fizer uma maldade para um filho nosso, para alguém... Para você ver o quanto que nós não temos equilíbrio ainda de emoção, se alguém nos prejudicar, quanto tempo demora para a gente perdoar? Muitas vezes nós saímos dessa vida sem perdoar alguém, não é? Do nosso relacionamento. Então você imagine que esses espíritos que hoje nos perturbam, eles também tiveram dificuldade de nos perdoar e por isso eles nos perseguem ainda hoje. No slide número 6, e qual é o modo de ação do obsessor? Vejamos o exemplo do rádio. O rádio é projetado para que, de acordo com o modo que mudamos de estação no seletor do rádio, passamos a sintonizar a onda referente à emissora que queremos no emaranhado das ondas existentes no espaço. Então, tudo que nós pensamos e sentimos, né, é energia. E essa energia, ela sai de nós e ela vai para o espaço. Vamos dizer de uma forma muito simples, que assim, que tudo que a gente pensa, o pensamento é energia, nós liberamos esse pensamento na atmosfera, por assim dizer. E ela cria ondas vibratórias. Então, sentimento é vida. Se eu emito um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, né, um sentimento de vontade de beber, porque eu quero beber álcool, por exemplo, ou de fumar uma droga, o que acontece? O meu pensamento, ele libera vibrações que ficam pairando no espaço, e essas vibrações vão em busca de vibrações iguais. Então, nós atraímos muitas vezes espíritos, além dos inimigos que nos acompanham, nós atraímos outras entidades espirituais que têm a mesma sintonia. Então, vamos supor que eu emito, né, o meu pensamento, eu emito o pensamento de que eu quero beber. Estou com vontade de beber, porque eu já estou ficando viciado no álcool, porque eu gosto de beber. A partir do momento que eu emito esse pensamento, ele começa a flutuar no espaço, e outros espíritos que têm a mesma tendência, a mesma frequência desse meu sentimento, desse meu pensamento, eles se aproximam de mim. E é quando nós vamos, por exemplo, beber num bar, e nós não vamos sozinhos, nós vamos sozinhos, usando o corpo material, e existe muitas vezes dezenas de espíritos que foram viciados no passado, viciados quando estavam encarnados e hoje estão desencarnados, que nos acompanham. Esse é o processo obsessivo. E aí eles vão fazendo com que você beba mais e beba mais até você, né, perder a noção da realidade. E acontecer de novo e novamente. Então, tudo que a gente pensa e a gente sente, nós atraímos espíritos ainda inferiorizados, porque os sentimentos inferiorizados nossos falam mais alto, e que vão potencializar e deixar mais forte aquilo que a gente emitiu. E isso acontece com todos os tipos de sentimento. Se eu começar a fazer fofoca de alguém, por exemplo, eu emito na atmosfera já esse pensamento de fofoca, certo? Espíritos, né, que são fúteis, que ficam vagando, que existem muitos espíritos que ficam vagando,
né, na nossa vida, na nossa rua, ao nosso redor, que também gostam de insuflar sentimento de desavença, de fofoca, de maledicência, eles se aproximam de você e você começa, por vontade própria, a falar mal de alguém. Quando você vê, você aumentou tanto aquilo lá que falou até coisa que não era nem coisa sua. Então, nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos também, porque o nosso pensamento, ele é visto por todos os espíritos. E até por algumas pessoas, né, que têm uma mediunidade mais aflorada que conseguem ler pensamento. Se nós soubéssemos que todos os espíritos, né, tivessem realmente consciência que todos os espíritos veem o que nós pensamos, a gente teria vergonha do que nós pensamos. E nós precisamos ter cuidado. Por isso nós temos que aprender a controlar os nossos sentimentos. Porque quando nós pensamos também o bem, quando nós desejamos o bem para outras pessoas, né, nós atraímos entidades boas. Nós atraímos os nossos mentores, atraímos os bons espíritos, né, que circundam no nosso bairro, nas famílias dos vizinhos. Todos os espíritos bons, que têm sentimentos de amor e de bondade, que querem o nosso progresso, eles se aproximam de nós. Também para fortalecer aquele sentimento de bem que nós estamos desejando. Então, nós precisamos definir em qual onda vibratória nós queremos estar. Qual é o espírito, né, que nós queremos que esteja do nosso lado. E de acordo com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nas nossas emoções, nós sabemos quais são as entidades espirituais que nós atraímos. Tá certo? Então, no slide número 7, ele diz assim: qual é o modo de ação do obsessor? Então, por analogia, né, fazendo uma comparação, há uma simples vibração de nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, é aquilo que a gente acabou de falar. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, eu emito uma onda vibratória que fica pairando no espaço e eu atraio vibratoriamente, energeticamente, entidades, né, desencarnadas que estão pensando igual a mim. E eles chegam até mim e vão aumentando aquele sentimento que eu já estou tendo. Que seja um sentimento ruim, né? De raiva, de mágoa, de depressão, de ódio, do que for, ou um sentimento bom, de amor ao próximo, né? De altruísmo, de fraternidade. Então, a entidade que se aproxima de nós, porque nós vivemos rodeados de espíritos, que é a grande maioria da população que envolve o nosso planeta, é 5 vezes maiores desencarnados do que encarnados. Então, nós estamos rodeados deles. E nós precisamos saber qual é a companhia que nós queremos. Então, por isso, a necessidade de nós nos aprofundarmos no estudo, de conhecermos a doutrina espírita de uma forma mais intensa, para saber, né, realmente que a morte não existe, que nós já vivemos outras vidas, que nós somos seres imortais, não é? Conhecer as diferenças sociais, por que uns sofrem, outros não, por que existem tanta tristeza, tanta miséria, tanta diferença no planeta. Tudo isso existe uma causa. Nós não somos joguetes na mão do Criador, que ele não foi com a cara de um, vai nascer pobre, foi com a cara da criação ali, vai nascer rico. Não é assim, um vai ser feliz, outro vai ser infeliz. Não é assim. Existe tudo uma lei muito séria de causa e efeito. As nossas atitudes que nós tomamos hoje é que elas vão fazer, né, as consequências do nosso futuro. E hoje o que nós estamos passando hoje, que foge do nosso controle, foi aquilo que a gente plantou no passado. Nós podemos plantar através do livre-arbítrio o que nós quisermos, mas aquilo que a gente plantar, a semente que a gente plantar, ela vai produzir exatamente aquilo que a gente plantou. Se a gente planta o mal, lá na frente nós vamos colher o mal. E nem precisa ser na mesma encarnação, ela pode ser na outra. É quando a gente entra nesses processos obsessivos e muitas vezes se pergunta, mas o que foi que eu fiz? Eu não faço mal para ninguém. Você pode não fazer o mal para ninguém hoje, né? Você já evoluiu um pouquinho, mas você ainda deixou dívida do passado. Então hoje, se você está sofrendo de processo obsessivo,
precisa buscar auxílio e precisa começar a modificar a sua forma de agir, as suas atitudes perante o mundo, perante a humanidade, perante a comunidade, perante a família. Nós precisamos nos aprofundar para buscarmos o equilíbrio das nossas emoções e para que possamos ter atitudes mais fraternas, para que não criemos mais inimigos, para que façamos mais amigos na nossa jornada momentânea, aqui de encarnados, e para que esses inimigos nossos do passado, eles nos perdoem os erros que nós cometemos. Porque quando nós começamos a melhorar, eles começam também a nos observar. Quando nós começamos a mudar de atitude, nos tornarmos pessoas melhores, né, compreendemos o verdadeiro sentido da vida, nós, esses espíritos inferiorizados, nossos inimigos, eles perdem o acesso a nós. Mas eles ficam por perto nos observando e eles vão vendo que nós estamos tentando tomar atitudes melhores. Enquanto isso, os nossos mentores conversam com eles, eles vão passando a nos observar e muitas vezes eles também desistem de nos perseguir. Eles resolvem nos perdoar, eles resolvem aceitar o amparo dos mentores espirituais e seguir com a sua nova rota na vida do plano espiritual, porque tem muita coisa para fazer lá no plano espiritual, muito mais do que aqui na matéria. E muitas vezes eles seguem, então, o seu destino, né, resolvendo nos perdoar e se preparando para uma próxima reencarnação. Então, no slide número 8, fala da importância do tratamento desobsessivo. É remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. Através da desobsessão, desaparecem doenças fantasma, empeços obscuros, insucessos. Obtemos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então, é muito importante nós iniciarmos, né, essa busca do conhecimento, de nos aprofundarmos na doutrina espírita, de nos aprofundarmos no tratamento desobsessivo, na mudança de conduta, na nossa reforma íntima, e é uma mudança para a vida toda. É um esforço que nós temos que fazer para nos tornarmos pessoas melhores, controlarmos as nossas emoções, as nossas atitudes, buscando sempre fazer o melhor. Quando nós iniciamos esse processo de querermos nos transformar e sermos mais fraternos, enxergarmos o mundo e tudo à nossa volta com outros olhos, né, nós vamos melhorando a nossa vida. Nós precisamos dar o primeiro passo, é que nem o alcoólatra. Quando ele decide se tratar, tudo começa a melhorar para ele. O tratamento é longo e o tratamento é para o resto da vida, certo? O alcoólatra, quando ele sai do processo do vício, ele não pode nunca mais colocar uma gota de álcool na boca, não é assim? Mesma coisa nós que entramos num processo de reforma íntima, de nos tornarmos pessoas melhores. Durante toda a vida nós vamos exercitando essa questão de querermos nos melhorar, de sermos mais fraternos, de sermos mais humanos, de deixarmos essa mesquinharia de sentimentos negativos, de ódio, de raiva, de maledicência, né, para trás. É óbvio que isso não acontece da noite para o dia. É muito longo esse processo de evolução. Não dura muitas vezes só uma vida, são outras e outras encarnações. Mas é como a gente iniciar uma dieta, né? Nós temos, para alcançar o objetivo que nós queremos, fazer uma mudança de hábitos, uma mudança de vida. Para nos transformarmos e sairmos de processos obsessivos graves, de influenciação de espíritos ainda inferiorizados, nós temos que mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E a Casa Espírita ela oferece todas essas ferramentas de conhecimento, de estudo, de trabalho no bem, para que a gente possa devagarinho, né, irmos nos transformando. Promovemos a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. No slide número 9, então, alguns recursos espíritas, né, que a Casa Espírita oferece. E nós também na nossa casa, né, que também precisamos levar todo o conhecimento, né, para a nossa casa, também para a nossa família. Então, a prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor.
Então, muitas vezes, quando nós estamos em processo obsessivo, estamos em depressão, estamos, né, descontrolados emocionalmente, nós não conseguimos nem fazer prece. Então, quando a gente vai na casa espírita, né, lá é um ambiente todo favorável para que você adquira uma energia e realmente reorganize seus pensamentos e sentimentos, que você possa, né, se conectar com Deus, com o Criador, com o Cristo, com os seus mentores, iniciar novamente, né, a sua trajetória de fazer prece, porque nós precisamos. A prece é a nossa conversa com Deus, a nossa conversa com Jesus, a nossa conversa com o nosso protetor espiritual, né? E que eleva os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E quando nós entramos em prece, nós entramos numa harmonia, numa energia do bem. E quando nós fazemos prece, mas a prece é de coração, não é aquele blá 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 decorado que a nossa mente nem sabe, né, o que nós estamos falando e nós não estamos sentindo. A prece é uma conversa, né, com os nossos mentores, com Jesus ou com Deus, de coração, solicitando auxílio, força e coragem para enfrentar as dificuldades que todos nós temos, e nós afastamos esses irmãos, né, que querem nos prejudicar. O passe na casa espírita é uma transfusão de energias alterando o campo celular. O passe é uma doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor acrescido de fluido dos espíritos. Então, quando nós vamos na casa espírita, nós iremos, né, receber o passe, que é essa transfusão de energia, que é, muitas vezes, nós estamos abatidos, cansados, enfraquecidos. Os protetores, nossos mentores e os mentores espirituais da casa espírita, eles vão fazer essa transfusão de energia, passando toda a energia benéfica dele através do médium, que também é um ser que está, né, na busca da evolução, que também tem as suas dificuldades, mas está naquele processo de melhoria. E no momento de estar fazendo essa transfusão, aplicando o passe em você, ele está oferecendo tudo de melhor que ele tem para você. Aquele exercício de fraternidade e amor ao próximo. E os mentores espirituais, eles acrescem muito mais essa vontade com todos os fluidos evoluídos que eles têm. Então você sai da câmara de passe renovado, se sentindo bem, né? Muito mais harmonizado, já pronto para passar por mais uma semana e enfrentar as nossas dificuldades com força, com coragem, com tranquilidade, com fé, né? E com isso nós vamos também, né, colocando uma distância entre esses nossos irmãos que querem nos prejudicar. E a água fluidificada é a mesma coisa, ela restaura a harmonia das células em desajustamento. Quando nós fazemos o evangelho no lar, né, nós também fazemos a prece, solicitamos que os mentores da casa fluidifiquem a água. A gente vai na casa espírita, a gente leva a garrafinha de água na reunião da terça-feira, na reunião da quarta-feira, né? Os mentores espirituais da casa colocam ali naquela água o remédio específico para as dificuldades que você está passando ou que a família está passando, né? Então, existe, fora esses recursos, né, a Casa Espírita oferece o estudo da doutrina espírita, né? No sábado à tarde, 17h45, tem o estudo da doutrina, para que a gente possa se aprofundar no que é a doutrina espírita, desmistificar, muitas vezes, né, as coisas erradas que as pessoas comentam, que as pessoas falam, porque nós somos espíritos imortais, nós somos espíritos, nós somos almas imortais, né? Essa nossa personalidade, essa nossa vivência, quem nós somos, não desaparece com a morte. A única coisa que desaparece é o corpo, mas o corpo é uma roupa que o espírito usa momentaneamente. O corpo vai morrer porque ele já cumpriu com a sua missão, mas o espírito vai continuar vivendo, com todas as suas emoções, com as suas experiências, né, com a sua personalidade. E a gente vai mudando a nossa personalidade, a nossa forma de agir, de pensar aos poucos. Não é porque a gente desencarna que vai mudar a nossa mente. Não, nós vamos desencarnar com os mesmos sentimentos que nós tivemos quando estávamos encarnados, com as mesmas simpatias e com as mesmas antipatias. E esse processo, né, de nós desatarmos os laços de antipatia, ele acontece aos poucos. E acontece com estudo, com conhecimento, com esforço que nós vamos fazer devagarinho, né, para compreendermos que nós também tivemos participação, que ninguém briga com ninguém sozinho, né, que sempre existem as duas partes. No slide número 10, Jesus, pedi e obtereis. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedires. Então, tudo nós vamos conseguir, mas é necessário que a gente dê o primeiro passo,
que nós realmente estejamos dispostos. Não adianta a gente ficar pedindo auxílio, e não mudarmos a nossa forma de agir. Né? Porque os nossos mentores não são, né, fada madrinha, que eu sempre falo, com varinha de condão que faz plim, a nossa vida muda. Não. Tudo é um processo de interação. O médico das almas, que é o Cristo, ele passa para nós a receita de felicidade. Se você pedir auxílio dele, ele vem. Assim, quando você vai em busca de um médico, pedir auxílio para o médico quer te tratar, não é? Ele quer te curar. E ele te passa uma receita. Mas você tem que seguir essa receita. Você tem que tomar o remédio na hora certa, a quantidade de remédio na hora certa. Não é assim? A doutrina espírita, a cura da nossa alma é a mesma coisa. Existem processos de cura, de estudo, de aprofundamento na doutrina espírita que são capazes de nos curar, de trazer a felicidade para a nossa vida. Mas nós temos que nos propormos a essa transformação, a essa mudança de vida, porque a nossa vida só vai mudar se nós mudarmos. Né? A mudança que nós queremos ver na nossa vida começa em nós. Tá certo? Então fica aqui essa mensagem, né, dessa segunda aula de processos obsessivos, e mais informações a gente adquire na Casa Espírita, frequentando a reunião pública de terça-feira, às 19h45, indo estudar, não é? No sábado, às 17h45, nós temos a Escola de Estudos Espíritas, e indo na conversa fraterna de segunda-feira, 19h45, e fazendo o tratamento espiritual de quarta-feira, também às 19h45, né? O estudo da doutrina espírita, de quem nós somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, é para a vida toda, né? E nós podemos trazer essa felicidade para a nossa vida toda, quando nós realmente resolvermos compreender a necessidade de sermos fraternos. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? E assim, Mestre Jesus, nós pedimos a permissão para encerrarmos o estudo dessa noite e agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Permita, Senhor, que possamos assimilar os ensinamentos na nossa mente, no nosso coração, mas, acima de tudo, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pedimos, amigo querido, que os mentores espirituais desta casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Agradecemos a oportunidade do estudo, da reunião. Pedimos que abençoe todas as famílias, Senhor, do nosso país, do nosso planeta, de expiações e provas. E ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais promovermos a nossa reforma íntima para que possamos nos tornar pessoas melhores e tornar esse planeta um lugar melhor para se viver. Obrigada pelo teu amparo de amor e luz, que nos protege hoje e sempre, que assim seja.